Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam na santa paz do Senhor. Estou aqui mais uma vez nesse vídeo e hoje eu quero falar algo aí muito importante para a nossa vida espiritual. Algo que às vezes nos amarra, nos impede de crescer. E antes de mais nada, se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Estou fazendo vários vídeos aí, todos eles são inspirados por Deus. Não é a minha sabedoria, é meu conhecimento, mas é o Senhor que traz a lembrança. O Espírito Santo de Deus fala para mim o tema que eu tenho que falar e eu venho trazer para vocês algo que venha mudar a sua vida, tá bom? Que o nosso Deus venha encontrar espaço no seu coração, pois Ele quer transformar nossas vidas. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Rose Gomes, tá? Sou serva do Senhor, nasci num berço cristão, como nós dizemos, os meus pais já eram cristãos quando eu nasci, e fui criada nos caminhos do Senhor. Esses barulhinhos que vocês vão escutar aí são dois gatinhos brincando aqui dentro do quarto, tá? Então vocês relevem. E tem um barulho lá fora. Hoje eu moro aqui em Guarulhos, São Paulo. Hoje é um dia frio, está chovendo e moro próximo à avenida. Então vai ter uns ruídos externos aí, mas vamos atentar ao que o Espírito de Deus tem para a sua vida hoje. Hoje eu quero falar com vocês sobre inveja. Inveja. Muitas vezes tem pessoas até que não acreditam nisso e é incrível. Mas isso é uma coisa que nos impede de crescer, se nós não ficarmos atentos a isso. Então eu tenho passado muito por essa situação e acredito também que você passe, porque isso é uma coisa muito comum, é triste, mas é verdade. Às vezes essa situação de inveja existe assim nos meios dos nossos irmãos em Cristo e às vezes no meio da sua família, né? No meio dos seus amigos. Eu sei que é complicado pensar assim, né, e até falar essas coisas, mas infelizmente é a realidade. Por que isso? Porque são pessoas próximas a nós, né? Pessoas que estão no seu convívio. Então, eu lembro que muitas vezes eu me perguntava, eu sentia isso, né? Mas não entendia por quê. Principalmente no momento aí que eu vivia uma vida tão simples, sabe? Não tenho regalias, luxo, sabe? Então eu até pensava assim, ué, por que a pessoa tem inveja de mim? Se eu não sou rica, se eu não uso roupas e sapatos de marca, se eu não tenho, sei lá, uma mansão. Estranho isso. Eu pensava que as pessoas tinham inveja. Ó, o gatinho brinca. Eu pensava que as pessoas tinham inveja dessas coisas, né? Porque eu acho que é o mais uma lógica assim, né? Mas não. Às vezes a pessoa tem inveja, sabe do quê? De você ter coisas que o dinheiro não compra. De ter uma família abençoada, de ter um marido bom, filhos saudáveis, coisas assim, de ser alegre, de você ser feliz, de você ter Cristo Jesus em sua vida, que é o bem maior que um ser humano pode ter. Então essas coisas atraem inveja. E às vezes, sabe o que acontece? Você sente o peso da inveja. Por uns dias passados aí, antigamente eu não tinha muito noção dessas coisas. E então eu tenho projetos, tenho sonhos, eu sou uma pessoa feliz, alegre, graças a Deus. Já estive em depressão, como eu falei em alguns vídeos, mas hoje o Senhor tem me resgatado. Então há momentos sim que nós estamos lá em cima, há momentos que nós estamos lá embaixo, mas isso faz parte, porque somos seres humanos. E o próprio Senhor Jesus nos disse que no mundo teríamos aflições, que era para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu, né? Então isso faz parte. Então às vezes acontecem coisas em nossas vidas que nos abate, que nos deixa triste, então isso é normal. Eu estou falando de algo que às vezes está tudo lindo, tudo maravilhoso e você sente uma angústia, uma tristeza, um peso, um desânimo. Você tem sonhos, você tem planejamento e não consegue executar. E um dia desses eu estava nessa situação, sentindo, sabe, as coisas estão andando, as coisas estão indo pra frente, graças a Deus, sentindo uma angústia. Então eu percebi que tinha alguma coisa estranha. E aí o Senhor me deu um sonho, sabe? O Senhor trabalha muito assim na minha vida dessa forma, me revelando sonhos, me mostrando coisas, eu sinto, é algo que Deus me deu, é o meu particular com Deus. Então eu senti que tava com uma coisa estranha, vi algumas pessoas comentando coisas, me olhando com aquele olhar, sabe? Pessoas procuram fazer coisas para te barrar. E essas pessoas, elas são influenciadas por Satanás. Por isso que a palavra diz assim, que a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, mas contra principado e potestade. Porque se nós ficarmos olhando as pessoas, nós ficamos com raiva delas. Ai, sabe, meu irmão, minha amiga, meu irmão em Cristo, até mesmo meu pastor, minha pastora, sabe? Pessoas que são líderes. Eu não estou falando que é o meu caso, mas estou falando o que pode acontecer. De pessoas assim terem inveja de você, de pessoas assim querer te barrar. Ela olha pra você e vê que tem algo especial, sabe? Você lembra daquela historinha que diz que às vezes não entende por que essa perseguição? Que é a cobra com o vagalume? A cobra com o vagalume. Então a cobra estava seguindo o vagalume desesperadamente porque queria matar o vagalume. Aí o vagalume parou em determinado momento, olhou pra cobra e disse: calma aí, o que está acontecendo?
eu não faço parte da sua cadeia alimentar. Por que você está me seguindo? Querendo acabar com a minha vida. Aí a cobra virou e falou assim, não, é porque essa sua luz aí me incomoda. Você entende isso? É uma historinha antiga, que eu acho que você já até deve ter ouvido, mas é esse o segredo. Muitas vezes falam, o que acontece? Eu sou uma pessoa simples, uma pessoa normal, mas por que as pessoas me irritam, sabe? Por que as pessoas me procuram me desanimar, procuram fazer coisas para me prejudicar, sabe? Tem pessoas que olham assim para você e falam, que eu posso fazer para te prejudicar, sabe? Então você tem que estar atento a essas coisas. Simplesmente porque você tem um brilho especial, você tem um chamado de Deus. Você é escolhida por Deus para algo aqui na terra. Então Satanás usa pessoas para poder te parar, para fazer você ficar estacionado. E nós sentimos o peso disso. Esses dias, como eu estava dizendo, eu comecei a sentir aquele peso, aquela angústia, um desânimo. E você não tem vontade de fazer as coisas, você está com tantos projetos, com tantos sonhos, ai, não sei, eu queria fazer, não consigo, vou fazer, não dá certo, sabe? Uma amarração. E como que você vence isso? Simplesmente orando e jejuando. É esse o meu segredo, é isso que eu tenho feito, é o que está aqui que o nosso Deus nos ensinou. A nossa luta é com armas espirituais. Eu tenho falado muito sobre isso e vou continuar falando, porque é uma área que eu tenho lutado há muitos anos. Eu tenho pedido a Deus sabedoria, direção para entender o porquê minha vida ficou travada durante tantos anos. Eu fiquei com a minha vida parada mais de 20 anos, estacionada, sendo roubada, sendo humilhada, só perdendo. Eu falava, gente, o que está acontecendo? Se Deus é comigo, por que está acontecendo isso comigo? E muitas vezes nós pensamos dessa forma. Ué, Deus não é comigo. Mas o que acontece? A palavra diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aqui está para nós todo o conhecimento, toda a sabedoria que vai nos levar ao caminho de vitória. E para nós receber nossas bênçãos do Senhor, nós temos que aprender a entender o que está acontecendo conosco, nos posicionar e procurar, buscar, lutar e vencer em Cristo Jesus. Para que nós possamos obter nossas vitórias, para que as nossas promessas venham se cumprir em nossas vidas. E hoje eu quero falar com vocês uma palavra que está aqui, é 1 Samuel, o capítulo 18, para vocês entenderem que isso não é algo que eu estou falando, não, isso é besteira, essa inveja não existe não, não, eu sou crente, eu tenho Deus, isso não pega, isso eu não sei o que. Então nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós ficamos prostrados, sem entender o que está acontecendo, e ficamos lá, parados, sendo roubados por Satanás. E olha só o que acontece aqui, vamos ler, 1 Samuel 18, o versículo, eu vou ler a partir do versículo 6, alguns versículos apenas, tá? Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumento de música. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam, Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo. E disse, 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade que lhe faltam senão o reino. Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Então, a partir dali, entrou a inveja dentro do coração de Saul. A partir dali, Saul começou a perseguir Davi. Então ele viu que ele era querido ali pelo povo. E tem uma coisa interessante, tudo que Davi fazia, ele tinha bom êxito. Davi tinha Deus na vida dele. E isso incomodou Saul. Porque Saul foi rejeitado por Deus, devido a esse coração perverso. E Saul era ungido de Deus, observa isso. E Saul, naquele momento, era o rei. Então ele estava num patamar maior do que Davi e invejava Davi. Então muitas vezes nós pensamos, não entendi, você não é o rei? Você não tem o poder de tudo isso daqui? Por que me persegues? Por que quer me matar? Davi pensava dessa forma. Então você observa que isso é real. O que incomodou Saul foi ver as mulheres cantando, né? Exaltando Davi. Ver que Davi, tudo que ele fazia, ele tinha bom êxito. Ver que Davi, ele era um escolhido por Deus. E Deus era com ele. E isso fez com que Saul se indignasse. Começou a perseguir a Davi de tal forma que ele queria matar Davi. Chegou um momento, resumindo, que Deus colocou Saul nas mãos dele, né? Ele entrou numa caverna ali e Davi teve assim
Saul nas mãos. Poderia pegar uma faca e fincar ali, né, matar ele, acabar com aquela situação, mas ele não fez isso, Davi, porque primeiramente Davi temia a Deus e sabia que Saul era ungido de Deus. E naquele momento, quando Saul sai da caverna, ele apenas rasgou um pedaço das suas vestes, né, um pedaço para mostrar para ele. E aí, quando ele está saindo, ele fala: olha, Saul, eu tive você em minhas mãos e eu poderia te matar. E eu não fiz isso. E ainda, né, o exaltou. E ali Saul reconheceu: por que eu estou fazendo isso? Então, muitas vezes, isso pode acontecer com qualquer pessoa, a inveja. Por isso temos que tomar cuidado. Estou falando da situação em que você está sendo invejado e que pode te paralisar, que pode te parar e você não consegue obter resultados, obter êxito naquilo que você planeja, se sentindo desanimado, oprimido, angustiado. E tem essa situação que você pode sentir inveja de uma outra pessoa. Quando nós deixamos Satanás entrar no nosso coração. Porque às vezes estamos passando um momento difícil e nós não estamos entendendo por que eu estou passando esse momento se Deus é na minha vida. E aí você começa a olhar adiante. E Satanás faz dessa forma. Ele fala: olha fulano de tal como que tá. Olha fulano de tal, andava junto com você, ela tá lá na frente, olha onde você tá. E ali ele coloca a sementinha da inveja no seu coração. E aí você pode começar a sentir esse sentimento horrível, que é o sentimento simplesmente de Satanás. Então nós temos que ter muito cuidado de não estar no lugar onde nós invejamos pessoas ou nesse lugar onde estamos sendo invejados. Então, quando estamos sendo invejados, temos que lutar com armas espirituais, se posicionar, repreender Satanás, repreender esse espírito de inveja, para que você tenha bom êxito em tudo que você planejar. E se você tiver com esse sentimento de inveja do outro, repreende Satanás também. Você fala: Satanás, leve essa inveja com você para o inferno, porque eu sou serva do Senhor e eu não preciso invejar ninguém, porque Deus é na minha vida. E no momento certo, no momento oportuno, Ele vai fazer com que as promessas do Senhor se cumpram. Esse é o momento que Ele está trabalhando, que Ele está me fazendo crescer, que Ele está abrindo a minha visão, que Ele está me preparando para a vitória. Então eu não preciso invejar ninguém, porque Deus é conosco. Amém? Então que você coloque isso no seu coração. Seja em qual posição você estiver, tome uma posição hoje para que você receba a vitória da parte de Deus. Porque nosso Deus é contigo. Eu tenho feito dessa forma. Esses dias aí angustiada, desanimada, sem ânimo. Ai, preciso fazer isso, aquilo, sabe? Uma angústia. Aí eu parei e falei: o que está acontecendo? Por que eu estou dessa forma? Se eu tenho visto Deus trabalhar, Deus é comigo, sabe? Mesmo quando as coisas estão difíceis, Deus é comigo. Não tem um louvor que diz assim, ó: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Você entende isso? Então se Ele fizer ou se Ele não fizer, Ele é Deus. Se Ele fizer ou se Ele não fizer, Ele está conosco. Porque Ele tem tudo em suas mãos. Então não permita que essas coisas te paralisem, tá bom? Assim como eu tomei essa decisão, Deus abriu a minha visão e falou: bora, vamos levantar, vamos trabalhar, vamos fazer aquilo que Deus colocou no seu coração, porque eu sou contigo. Fica parado no tempo pensando, porque eu comecei a ver pessoas mesmo se levantando mesmo contra a minha vida, sabe? Alguns anos atrás, eu fazia parte de determinado lugar, eu fiquei jogada num canto como sabe, um pano sujo, jogado assim, sem valor nenhum. E eu sou escolhida do ventre da minha mãe para uma obra nessa terra. E naquele momento eu fui roubada por Satanás. Eu não entendi, aí eu não tomei posse e fiquei parada. Então, quando Deus abriu minha visão, eu comecei a caminhar, sabe? E algum tempo atrás, Satanás veio novamente com essa situação, querer me jogar, me paralisar novamente. E eu me levantei porque eu tive de Deus a graça, a força e a visão espiritual para isso. Então que você faça da mesma forma. Não permita que Satanás te roube. Os anos passam e quando você olhar para trás, você fala: meu Deus, eu não fiz o que o Senhor colocou no meu coração, eu não fiz aquilo que o Senhor me pediu, eu fui negligente. E vai se cumprir aquela palavra onde fala aquela parábola, que ele deu os talentos, para um deu 2, para outro deu 5, quando ele volta requerendo: o que aconteceu aí com os talentos que eu te dei? Ah, eu granjeei e multipliquei. E você, o que tinha apenas um, enterrou o talento. Você entende isso? E ele disse o quê? Porque você foi inútil, né? Ele foi assim, lançado fora. Então observa isso. Qual é o talento que Deus tem te dado? O que Ele tem colocado na sua mão? O nosso Deus vai requerer isso. E se você fica parada no tempo, olhando o que está ao seu redor, olhando aqueles que te oprimem, aqueles que são usados por Satanás, que tem inveja de você, para te fazer parar, quem vai ter prejuízo é você. Porque o nosso Jesus, o nosso Deus, vai prestar conta contigo.
Então preste atenção nisso, tá bom? Além de você ter que prestar conta, falar, poxa Deus, eu fiquei olhando porque fulano falou isso, fez aquilo, se levantou contra a minha vida e eu fiquei prostrada, né? E você deixou de viver os sonhos de Deus na sua vida, deixou de viver algo que o Senhor tinha colocado nas suas mãos, porque ficou parada no tempo olhando a situação. Amém? Bom, eu espero que você entenda essa palavra, medite nela mais um pouquinho, tá bom? Vai aqui ler a palavra para que o Espírito de Deus possa falar melhor ao seu coração. Amém? É isso, eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.